Eu sou a professora Luciana Frateschi, especialista em antropologia, mestre em história e desenvolvo projetos de desenvolvimento sustentável. Cidadania é um termo que designa a pessoa atribuída dos direitos e deveres de cidadão, ou seja, de um indivíduo que vive e coabita na cidade em comunidade com as normas criadas pela sociedade. Tendo se originado na Grécia, o termo atualmente perfaz outras definições decorrentes de sua modernização. Em sociedades do passado, não se protegia o meio ambiente, mas só explorava-o, retirando dele tudo o que se desejava. Nas sociedades coloniais, o conceito de ser cidadão era outro, era de um cidadão explorador e destruidor de tudo que era meio ambiente. A cidadania da época não se encaixa na perspectiva atual. A cidadania hoje diz respeito à luta pelos direitos humanos. Conforme a Constituição Federal Brasileira, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todo brasileiro. Está em constante construção como conquista da humanidade e garantias individuais e coletivas que abrangem também a possibilidade do bem-estar comum em um meio ambiente equilibrado com as necessidades prioritárias de todo ser vivo. Os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm o direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com o meio ambiente. O artigo 225 da Constituição Federal do Brasil, de 1988, instituiu que o meio ambiente é bem de uso comum, assegurando a todos o direito ao meio ambiente equilibrado, impondo também à coletividade o dever de proteger e resguardar para as presentes e futuras gerações. É a Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981, que no artigo 1, com os fundamentos nos incisos 6 e 7 do artigo 23 da Constituição, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, que constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. Temos o direito a respirar ar saudável, beber água limpa, comer produtos sem agrotóxicos e viver com o que a nossa Mãe Terra nos proveu de mais maravilhoso, e que não era água suja ou repleta de químicos, ar poluído e temperaturas altíssimas e insuportáveis como estamos vivendo hoje. A cidadania abrange o cuidado e a preservação do meio ambiente para que todos possam usufruir de um equilíbrio equitativo, com direitos e deveres igualitários a toda a população. Aquela máxima do seu direito termina onde começa o meu, diz respeito a: se o meu vizinho suja o quintal dele com o lixo acumulado, as baratas e os ratos vão também me incomodar. Tenho até risco de pegar doenças, fora todo o inconveniente de conviver com o lixo dele. Então, a limpeza do ambiente é um ato de cidadania que compete a todos, conferindo tranquilidade quando este direito é respeitado com responsabilidade. A vida em sociedade requer algumas regras de boa conduta e respeito mútuo para que vivamos em harmonia. E a natureza equilibrada é uma das necessidades reais do ser humano. A cidadania também é preocupação com o meio ambiente no sentido de que a coletividade pede a parcela de contribuição de cada indivíduo integrante neste complexo organismo que é a sociedade. E dividimos o meio ambiente também com os outros seres vivos que participam dos processos ambientais e colaboram para a perfeita sintonia com este equilíbrio ambiental, reconhecendo que a cidadania são também as ações simples do dia a dia, como o fato de não jogar lixo nos lugares impróprios e não poluir as fontes de água do planeta, em razão desses recursos serem considerados propriedades da humanidade.
Desse modo, a importância da ética relacionada à vida em sociedade e às ações que refletem soluções ou problemas para as pessoas que nos cercam. A cidadania hoje é vista como uma forma de preocupação com os outros indivíduos da sociedade, por meio de ações conscientes, para que as minhas ações não sejam motivos de problemas para o meu semelhante. Importa, então, que eu e a natureza seja preservada para uma perfeita comunhão dos seres vivos com os recursos do planeta, sejam eles quais forem. Reflorestar áreas urbanas com plantas frutíferas, árvores de todos os portes para melhorar o microclima de áreas com muito calor, muito cimento. O que as sociedades urbanas das cidades grandes produziram foram as ilhas de calor urbano, ICU. Este é o nome dado às cidades com elevado grau de urbanização, que têm a temperatura maior do que as regiões rurais próximas. Esse fenômeno acontece devido à concentração de asfalto nas ruas, avenidas, todo este concreto, prédios, casas e outras construções. Temos um gráfico que mostra a elevação dessa temperatura perceptível durante o dia e à noite. Porém, à noite, as pessoas costumam notar mais, já que os prédios e a pavimentação de ruas e estradas receberam todo o calor do sol durante o dia. Por isso, cortar árvores é atitude de vaidade, preguiça e, na conjuntura atual, é um crime. Corta-se porque as folhas sujam calçadas e dão trabalho. Corta-se porque a vida urbana quer uma vida prática e corrida, separada da natureza. Mas cada árvore cortada é como se tirasse um pouco do nosso ar. Como consequências, temos catástrofes e toda sorte de intempéries. A humanidade continua a atuar como se os limites naturais não existissem. Contudo, já ultrapassamos limites ecossistêmicos em 3 dimensões cruciais da vida social: mudanças climáticas, erosão da biodiversidade e o ciclo do nitrogênio. E estamos em risco de fazê-lo em outras. As decisões sociais sobre o uso de recursos não levam em conta que a economia é parte da sociedade e que a sociedade só existe em função do conjunto de condições naturais que a civilização contemporânea está destruindo. Então, há uma separação da natureza que é diferente da cosmologia ameríndia, por exemplo. Desde a Revolução Copernicana, a natureza foi vista na filosofia ocidental como pura passividade, com a atividade sendo uma prerrogativa dos indivíduos, algo totalmente diferente, por exemplo, da cosmologia ameríndia, onde a natureza é permanentemente animada e a sociedade, de certa forma, naturalizada e ligada aos preceitos do mundo natural. Temos o dever, como essas comunidades indígenas, de proteger o meio ambiente que vivemos. Em razão disso, acabaram-se as desculpas, o que significa que também nós temos que preservar e proteger, sim, a natureza e todos os seres que nela habitam, com ética, consciência e, por que não dizer, cidadania. Vamos prestar atenção à música cantada por Maria Bethânia, intitulada Purificar o Subaé, que demonstra a sua indignação diante da degradação ambiental de uma área. Purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água doce quem é, dourada rainha senhora, o amparo do Sergimirim, rosário dos filtros da aquária, dos rios que desaguam em mim, nascente primária, os riscos que corre essa gente morena, o horror de um progresso vazio, matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo o meu canto de raiva e de pena. Esta consciência da realidade que nos cerca vem sendo desenvolvida a partir da constatação de que todos necessitam pautar suas ações, observando a repercussão que uma simples tomada de atitude impensada
pode causar em outros seres vivos do planeta, como jogar remédios no lixo comum. Vimos então que o sentido de cidadania varia no tempo e no espaço, mas o que todos percebem é que a prática da cidadania vem se alterando ao longo dos anos, incluindo definições mais coerentes para o termo: separação de lixo, remoção de lixo tóxico para local adequado por grupos responsáveis, restos de remédios de farmácias responsáveis também, maior consumo de alimentos vegetais e menor consumo de carne animal. Temos que verificar que o consumo excessivo de carne impacta no consumo de água pelo gado em fazendas. Temos que diminuir o consumo de água para lavagens de carros, calçadas, prédios, nos grandes e pequenos centros urbanos. Temos que nos atentar que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, são um apelo universal da Organização das Nações Unidas à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que nasceram em uma conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro, em 2012. Os SDGs substituem os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, que começou com um esforço global em 2000 para combater a indignidade da pobreza. Os ODM estabeleceram objetivos mensuráveis, universalmente acordados, para combater a pobreza extrema e a fome, prevenindo doenças mortais e expandindo a educação primária para todas as crianças, entre outras prioridades de desenvolvimento. Esses 17 objetivos construídos sobre os sucessos do desenvolvimento do milênio também incluem novas áreas, tais como a mudança climática, a desigualdade econômica, a inovação, o consumo sustentável, paz e justiça social, entre outras prioridades. Os objetivos são interligados. Muitas vezes, a chave para o sucesso de um envolverá abordar questões mais comumente associadas ao outro. 1. Erradicar a pobreza. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 2. Fome zero e agricultura sustentável. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 4. Educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. 5. Igualdade de gênero. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres com foco nas meninas. 6. Água limpa e saneamento. Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. 7. Energia limpa e acessível. Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 9. Inovação, infraestrutura. Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 10. Redução das desigualdades dentro dos países e entre eles. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes. 12. Consumo e produção responsáveis. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos.
14. Vida na água, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 15. Vida terrestre, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir formas sustentáveis para as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. 16. Paz, justiça e instituições eficazes, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e constituir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 17. Parcerias e meios para implementação, fortalecimento e implementação da parceria global para o desenvolvimento sustentável. A Pachamama é a divindade ancestral nas culturas ameríndias da América Central e do Sul. O cultivo da terra é a atividade feminina e ela protege toda a comunidade. É uma cultura passada de mãe para a filha e a oralidade conecta estes seres humanos com sua ligação com a terra. Temos um depoimento puri, de uma mulher puri, que fala: por a colonização não valorizar a oralidade, nós estamos vivendo várias questões. A Mãe Terra é a primeira voz que a gente ignora. Essa oralidade desse coletivo tão lindo que são as florestas, as plantas que têm os seus ciclos. A primeira, não escuta, é para este processo. O ser humano tem desenvolvido uma capacidade de só falar. Por mais que seja importante a fala, eu também chamo atenção para a oralidade na escuta. Este ser humano que só fala é o colonizador, que quer impor uma verdade, que quer impor uma história, que quer impor uma religião, que quer impor um currículo escolar a partir do seu olhar, porque falta a ele essa capacidade da escuta. Honrar a ancestralidade feminina é dizer: eu amo muito a minha mãe, porque se não fosse o que ela me passou e do jeito que ela me passou, eu não tinha o envolvimento que eu tenho hoje com o meu povo. Nas minhas caminhadas e semeaduras, eu vim entendendo que no povo puri, as mulheres que repassam esse saber. Infelizmente, como acontece de eu honrar essa minha ancestralidade, acontece muito das pessoas ignorarem porque não escutam. Para que exista uma fala, ela precisa estar numa generosa proposta de escuta. Então, vamos pensar numa vivência de forma lúdica e corporal. Vamos pensar nessa natureza, nessa mãe terra que nos circunda. Vamos adentrar uma mata e ver os mistérios e revelações dos reinos da natureza e sua relação integrada aos nossos ciclos naturais. Com a nossa percepção ambiental expandida, vamos semeando o nosso espírito da nossa mulher e o amor e respeito por todos os seres humanos, preparando-nos, e todos os seres, preparando-nos para mulheres atuantes e conscientes no planeta em que vivemos. Salve as folhas! Sem folha não tem sonho, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. Quem é você e o que faz por aqui? Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, sou Aroni, Cosi Euê, Cosi Orixá, Euê o Orixá. Sem folha não tem sonho, sem folha não tem festa, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. Em resposta ao sistema industrial e agrícola da década de 70, Bill Mollison e David Holmgren, na Tasmânia, desenvolveram o sistema da permacultura, uma agricultura que privilegia a ancestralidade com habilidades da sabedoria tradicional.
Esta moderna permacultura tem como base a ecologia e é um instrumento utilizado para a criação de sistemas humanos sustentáveis, valorizando e unindo conhecimento tradicional, agricultura ancestral, construções eficientes e equilíbrio mental, físico e espiritual. Diversidade de culturas para a alimentação de todos, recursos naturais e sustentabilidade. Estes conhecimentos ancestrais vêm desenvolver técnicas de utilização consciente dos recursos naturais, como o solo e a água. Estas técnicas são tecnologias sociais eficientes, de baixo custo e baixo impacto ambiental. Além disso, são facilmente replicáveis em diversas comunidades, inclusive nas nossas próprias casas. Podemos, por exemplo, manejar bambus nativos. É possível fazer desta planta uma opção de renda na agricultura familiar. Com técnicas de colheita adequadas, o vegetal rebrota com facilidade e pode produzir por muito tempo. Comprovamos o potencial econômico e a viabilidade desse aproveitamento de um recurso natural abundante. Desmistificamos o vegetal antes considerado indesejado por sua capacidade de se espalhar rapidamente. De praga, ele se tornou fonte de renda. A família pode investir na comercialização de colmos, como varas e esterilhas, que são pranchas aplainadas utilizadas para a confecção de painéis, tratadas numa comunidade. O aprendizado prático ajuda a transformar em fonte de renda uma planta vista antes como praga. Em 3 anos, é possível faturar com a venda de produtos de bambu. Uma vara custa entre 8 e 12 reais, de acordo com o diâmetro. E a produção do bambu pode ainda ser consorciada com outra produção agrícola. Temos a utilização do bambu em áreas externas para sombreamento, quebra de vento, proteção contra erosão e drenagem. Em áreas internas, este material geralmente é usado na decoração, seja como revestimento de paredes ou artesanatos. Pode servir como estruturas para pilares, vigas e telhados. Temos novamente uma imagem da Pachamama, agora abraçando as outras mulheres, falando para a gente do sagrado feminino, da ancestralidade, da ligação com a terra, que está em diversas culturas, que podemos buscar esses ensinamentos, que são também sobre as nossas emoções e os ciclos femininos, além de potencializar o entendimento sobre o nosso próprio corpo e o papel de nós mulheres na sociedade. Mulheres de todo o mundo têm resgatado a sua essência feminina com este sagrado e obtido ganhos inestimáveis para a sua autoestima. Essa filosofia, que também pode ser considerado um estilo de vida, propõe o reconhecimento e a aceitação do próprio corpo, desde a autoanálise emocional ao perfeito equilíbrio entre você e a natureza. Podemos ainda propor metodologias para a construção de estufas agrícolas para hortas familiares e comunitárias, que podem ser bem baratas. Podemos utilizar materiais alternativos que permitem baixar em até 50% os custos e os resultados continuam sendo excelentes. Sem preocupação com o clima, as estufas garantem a safra o ano todo, independente das estações e das variações climáticas. Com essas estufas e técnicas de produção de cultivos protegidos, fica assegurada a renda. Esse é um projeto de cidade sem fome, que transforma terrenos públicos e particulares da periferia e das megacidades em hortas comunitárias. Lugares conhecidos por sua vulnerabilidade e pela sua carência tiveram a situação de seus habitantes modificada. Cada casa e cada família tem em suas mãos a possibilidade de produzir esta agricultura urbana baseada em processos de produção baratos. Uma subsistência garantida e a comercialização possível. Então, temos a imagem de mulheres numa horta. Agroecologia e mulher combinam perfeitamente.
Produção de alimentos orgânicos e sem agrotóxicos. Quanto maior a biodiversidade na casa, no chão, que tiver numa casa, ou região mais interessante para esse modelo, mais equilíbrio há no sistema, maior visibilidade também para o trabalho da mulher, porque a terra é o símbolo da energia feminina, que acolhe, nutre, sustenta. Apesar de nos dar estabilidade, ela sustenta muita fluidez no seu útero para gerar toda a vida que dela brota. Essa energia feminina não tem a ver com gênero apenas. Ela está também nos homens, tanto quanto nas mulheres. Há povos que acreditam que a cura da humanidade está relacionada diretamente à cura da terra, porque a terra é a nossa mãe e não vivemos em paz enquanto não curarmos nosso relacionamento com aquela que nos gerou, nutriu e nos deu a vida. Uma das formas de cura com a terra é andar descalço, cultivar a horta, contemplar o ciclo da vida e ver transformar em alimento aquilo que foi gerado, que foi gestado. O que também pode nos ajudar neste processo é ingerir alimentos que venham da terra e sejam mais orgânicos, tais como batatas, inhames, beterrabas, cenouras, entre outros. O que a terra tem a nos ensinar é sobre paciência, amor, generosidade e cuidado. É graças a ela que estamos aqui. Ligação com a terra é o retorno do ser humano à natureza e a valorização dos ciclos lunares e sua correlação com os ciclos menstruais. Antes de tudo, uma questão de um resgate psíquico, de uma feminilidade humana que foi oprimida tanto nos homens quanto nas mulheres e que era natural para as culturas ancestrais. Encontrarmos a essência feminina reprimida no inconsciente, justamente para nos libertarmos do jugo opressor do patriarcado, do colonialismo, que exalta uma essência feminina domesticada e impede as mulheres de serem donas de si mesmas. Estamos na busca de nossa versão mais autêntica. Desvendamos nossa natureza para encontrar nossa fortaleza. A elaboração interna requer coragem e força, requer mudança de velhos hábitos arraigados que não condizem mais com a mulher atual que somos e que neste projeto estamos desvendando. Requer coragem para ser e acreditar que posso ser alguém de referência onde eu vivo, posso me expressar livremente, pintar o meu mundo colorido, posso ainda, a partir de valores internos construídos, ter mais dinheiro e minhas necessidades realizadas, melhores experiências e vivências que antes não eram nem imaginadas. Então, nós reciclamos a vida. O conceito de reciclagem é trabalhar com as mãos, é trabalhar a autoestima, é construir dentro de si mesma uma nova possibilidade de geração de renda. Podemos, por exemplo, com material de banners e faixas de propaganda descartados, fazer sacolas recicladas e retornáveis para diminuir o uso de sacolas plásticas de supermercados, plástico e papel para a confecção de roupas, usar isopor, EPS e tornar os nossos ambientes menos quentes, fazer tratamento acústico e térmico de casas. Podemos fazer brinquedos infantis. Com o consumo consciente, vamos diminuir aqueles 80 a 100 anos que uma lata de alumínio levava no meio ambiente, 30 a 40 anos de embalagens plásticas, 150 anos de embalagem de isopor, 4.000 anos de vidros e cerâmicas. Até um chiclete leva 5 a 8 anos no meio ambiente. Do interno para a ação externa, a vida pede um movimento comunitário de ação pelo bem de todos. Uma política de vida, como aborda Giddens, a fim de aumentar a capacidade de ação e de livre escolha. Mais que transformar a sociedade, os movimentos sociais atuais querem transformar a vida. A defesa do sujeito
remete à concepção de liberdade humana e traz à tona temas morais e sociais, como já dissemos. Para Turkheim, o sujeito se constitui pela combinação da ação instrumental com a afirmação identitária, as quais operam contra poderes financeiros e autoritarismos comunitários. Eis o conflito central da sociedade atual, em que o lugar de luta se dá no próprio sujeito. Por isso mesmo, este combate não pode mais ser posto em ação pelos partidos e pelos governos, mas sim na experiência pessoal. O centro do movimento social atual passa a ser a produção do sujeito, sujeito este de uma vida pública cada vez menos formal e de ações descontínuas e difusas, e que tende a dar aos meios de comunicação uma importância crescente. Melucci concorda com Turkheim ao afirmar que os movimentos sociais contemporâneos demonstram o crescimento da atenção em direção à temática do indivíduo, da subjetividade, da intimidade e das emoções. Há, portanto, um deslocamento de temáticas mais estruturais, macrosociológicas, para as temáticas subjetivas e microsociológicas, o que se deve especialmente ao novo posicionamento da mulher na sociedade. A ação coletiva na sociedade moderna se movimenta em duas direções combinadas, a da ação social e da cidadania. Ou seja, o aspecto da luta social na esfera da produção e o aspecto da luta dos excluídos pela inclusão na esfera da cidadania. Os temas ecológicos apontariam para essas duas direções. Nos últimos anos, os temas ecológicos têm conquistado definitivamente a atenção da mídia e da consciência comum. A ecologia é objeto precioso para o apetite do mercado político e do mercado comum. Não obstante, esse sucesso, do qual não podemos esconder a ambivalência, a consciência fica limitada à sorte do planeta, entendido como habitat físico-social da espécie humana. É o planeta externo que preocupa nos medos, nos apelos e no projeto da onda ecológica. Contudo, um outro planeta está envolvido nos processos de radical transformação a que estamos assistindo, aquele interno, que tem por objeto a estrutura biológica, emocional e cognitiva, o que está na base da experiência e das relações de cada um de nós. Temos que nos ocupar do planeta interno. Significa não tanto ampliar a agenda já cheia de problemas urgentes, quanto aceitar a necessidade de ter um novo ponto de vista. Esse ponto de vista, que inclusive a pesquisa científica tende a reclamar, é a questão ecológica que existe porque se mudou a percepção cultural e social do mundo em que vivemos. A questão ecológica revela a interdependência planetária, deslocando os limites da consciência e da ação humana, apelando para a reestruturação dos nossos modelos cognitivos e das nossas experiências sobre a realidade. Isto requer o abandono da pretensão à objetividade, assumindo-se a subjetividade como parte de uma ciência autêntica. Já que as certezas não correspondem à realidade da pesquisa científica, os limites do conhecimento, o caráter hipotético das pesquisas, o terreno cheio de incertezas onde acontecem as escolhas dos cientistas, são todos elementos que devem entrar no discurso público da ciência, o discurso de cada um de nós. A questão ecológica tem como primeiro plano a dimensão cultural da ação humana, por ser o lugar em que se colocam as questões sobre o destino da humanidade. Não é possível imaginar um futuro viável para a vida sem intervir sobre as relações sociais, sobre os sistemas simbólicos, sobre a circulação de informação, quanto ou mais do que se intervém sobre os conjuntos técnicos. Os que se preocupam em governar a complexidade, agindo sobre as coisas, arriscam um erro prospectivo, uma espécie de miopia substancial.
A eficácia sobre as coisas hoje depende sempre mais da capacidade de agir sobre os códigos simbólicos que regem a vida cotidiana, os sistemas políticos, as formas de produção e de consumo. Mais informação significa mais potencial de ação autônoma, que significa a capacidade reflexiva de produzir sentido e motivação para o que somos. Mas também significa que estamos mais expostos à informação, que pode controlar ou transformar nossa identidade de forma corrosiva. Ocupar-se do planeta interno significa opor-se aos conquistadores e incluir este enorme patrimônio de consciência no nosso campo de experiência, aprendendo a explorar, a habitar e a cultivar, em vez de submeter-se. Os movimentos sociais tratam disso, de formas de se tornar terra de conquista, do potencial da ação autônoma. Uma ecologia das escolhas econômicas, políticas e tecnológicas não vive sem a ecologia do cotidiano, das palavras e dos sinais com que fazemos existir ou destruímos o planeta interno. As formas de reflexão e de comunicação são um terreno ao qual se aplica um entendimento de segundo nível, que já está começando a substituir uma cultura centrada exclusivamente sobre os conteúdos, sobre os valores e sobre os objetos. As formas e os processos da ação humana tornam-se extremamente importantes quando a velocidade da mudança vem provocar uma obsolescência sempre mais rápida e uma substituição dos conteúdos. O modo de ação adquire valor de palavra tanto e mais do que o conteúdo em si. Para Melucci, as bandeiras das revoluções modernas é o direito à igualdade, que foi substituída pela bandeira do direito à diferença. O reconhecimento e o respeito à diversidade entre os seres, as linguagens, as culturas, é o que leva a uma nova definição de solidariedade e de convivência. Apesar desses direitos estarem muitas vezes longe, eles já se presentificam há algum tempo na nossa vida cotidiana e na cultura civil. E é em torno deles que abrem os confrontos contemporâneos e se tece uma nova cultura para os seres humanos. E é a comunicação que se constitui em encontro possível entre os diversos. São as dimensões da solidariedade e da comunicação que podem fazer menos opaca e irredutível a diversidade. Temos que buscar formas de organização econômica baseadas na igualdade, na solidariedade e na proteção do meio ambiente, que requer envolvimento de mulheres autônomas e conscientes do seu valor, suas capacidades e liberdades. A profissionalização é um passo no sentido da autonomia, o empreendedorismo, um passo segundo, e a consciência da ação política destes atos, ainda outro viés de autonomia. Apesar de não representar uma alternativa sistêmica ao capitalismo, no sentido de ser uma alternativa de organização macroeconômica integral, isso não lhes retira relevância nem potencial emancipador. Essas alternativas econômicas geram pelo menos dois efeitos com alto conteúdo emancipador. Implicam frequentemente mudanças fundamentais nas condições de vida dos seus atores, via iniciativas associativas, e ao nível societal, a difusão das experiências implica o exercício de novos valores e formas de organização não capitalistas nos campos sociais. A teoria do desenvolvimento alternativo remonta ao início dos anos 70, quando se começaram a formular reflexões e a organizar eventos para discutir o descontentamento face ao modelo tradicional de desenvolvimento. A Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, em 1972, foi um desses momentos de reflexão, que continuou nos anos 80 e 90 e atualmente constitui-se como um movimento de crítica à globalização neoliberal.
O desenvolvimento alternativo é formulado com base numa crítica de fundo contra a estrita racionalidade econômica, que inspirou o pensamento e as políticas de desenvolvimento dominantes. Coloca-se contra o desenvolvimento a partir de cima e propõe um desenvolvimento de base ou de baixo para cima. Privilegia a escala local como objeto de reflexão e da ação social contra-hegemônica. Propõe alternativas baseadas em iniciativas coletivas e populares, de propriedade e gestão solidária, que tentam contrariar tanto a separação entre o capital e trabalho, quanto a necessidade de recorrer à ajuda estatal. O desenvolvimento alternativo tende a favorecer estratégias econômicas autônomas. Quando isso acontece nos setores populares, isso implica a promoção de iniciativas baseadas na autogestão das empresas populares. As linhas de pensamento crítico sublinham três características negativas das economias capitalistas. Em primeiro lugar, o capitalismo produz sistematicamente desigualdade de recursos e de poder. Em segundo lugar, as relações de concorrência exigidas pelo mercado capitalista produzem formas de sociabilidade empobrecidas, que assentem no benefício pessoal em lugar de se basearem na solidariedade. Em terceiro lugar, a exploração crescente dos recursos naturais a nível global põe em perigo as condições físicas de vida na Terra, de modo que se considera que o tipo de produção e consumo exigidos pelo capitalista são insustentáveis. Na atualidade, são tecelagens comunicacionais midiáticas no movimento socioambiental que constrói o poder comunitário. A ótica do desenvolvimento alternativo tem incrementado a discussão pública com temas como a preservação do meio ambiente, o respeito pela diversidade cultural e o impacto do desenvolvimento econômico convencional sobre as populações dos países pobres. É preciso passar da imagem da comunidade como uma coletividade fechada e estática, comunidade fortaleza, para uma imagem da comunidade como uma entidade viva e dinâmica, aberta simultaneamente ao contato e à solidariedade com outras comunidades, em diferentes escalas, e decidida a defender as alternativas contra-hegemônicas que surjam no seu interior. No campo da produção, a fragilidade das alternativas existentes torna necessária a articulação destas entre si, com o Estado e com o setor capitalista da economia. Esta articulação em economias plurais, em diferentes escalas, que não desvirtuem as alternativas não capitalistas, é o desafio central que enfrentam hoje movimentos e organizações de todo tipo que procuram um desenvolvimento alternativo. Como mulher determinada, pessoa que influencia a comunidade, líder de um centro de reciclagem e de uma comunidade que às vezes foi muito pobre, que foi organizada pela força, às vezes, de uma pessoa só, que é uma mulher interessante, carismática, que centraliza as ações. Muitas vezes é a mulher combativa, que não ouve não, que rechaça bandidos, exige atitudes firmes de policiais, recicla pessoas. Às vezes, essa pessoa tem que ter experiência no contato com a mídia. Saber qual vai ser o rumo das matérias que chegam lá. Ela tem que ter a certeza que quer promover a mulher e oferecer a todas as mulheres dessa comunidade uma fonte de renda. São mulheres de fibra, mulheres que mudam uma comunidade inteira. A líder que busca o máximo para sua comunidade, que comanda um contingente de pessoas e desenvolve um trabalho fraterno. Tem uma experiência exemplar, uma autêntica líder comunitária, sem frescuras, enfrenta com coragem a dura realidade da vida, buscando que as crianças não caiam na bandidagem e direciona saberes para todos. Faz salões, faz tecelagens comunitárias de reciclagem, lugares de reciclagem que reutilizam o plástico
e agrega produtos da natureza que já estão ali, como já falamos anteriormente, o bambus, as sementes da vida, as frutas, as verduras. O mundo atual tem sede e fome e precisa dessa mulher, sempre disponível para o movimento socioambiental. São as mulheres a fonte de inspiração, de vida, para fazer este trabalho envolvente. Então, para esta comunidade, é a liderança de um trabalho de grande importância para todos, que sabe o seu papel, o papel do seu trabalho. Busca saber o que vai falar, está aberta e mobilizada, articulada, que sabe buscar as lições de vida de sua comunidade para todos. Ela encanta, ela conta com a simpatia da gente, ela fala coisas boas, é a mentora de tudo, uma pessoa de incansável potencial para as pessoas. Por isso é respeitada, porque ela respeita a todos e cada um à sua maneira, com as suas habilidades. Ela administra muito bem a vida dessa comunidade inteira, que faz um trabalho de valorização e de afirmação das mulheres locais, que consegue transformar o ambiente onde vive. Pessoa admirável, super envolvida, super mãe, preparada para uma grande missão como ser humano, preparada para mudar a vida de todo mundo à sua volta e faz um trabalho admirável, faz uma revolução. Vamos dar um viva a esta revolução feminina, que é comunitária e ecológica.